Olá, bom dia. Vamos iniciar o módulo 2 da disciplina Fundamentos do Empreendedorismo Inovador. A nossa aula vai ser dividida em duas partes, né, dessa semana. Aula 2, parte um, e aula 2, parte 2. Serão dois slides que vão estar disponíveis para vocês e a sequência dos assuntos que vocês irão estudar nesta semana está também numa sequência, compilei tudo num único PDF, tá? Aos poucos, no decorrer da aula, eu vou explicando para vocês como é que será todo o processo de estudo de vocês durante essa semana. Então, o tema da nossa aula dessa semana, a nossa primeira aula, vai ser sobre o empreendedor, origens, concepções teóricas, dispersão e integração. Bom, então, o nosso primeiro material disponibilizado para vocês foi exatamente Empreendedor, Origens, Concepções Teóricas, Dispersão e Integração. Aí vocês me perguntam, por que esse primeiro material? Esse primeiro material é um recorte de um artigo científico. Eu achei bastante interessante porque ele faz, né, uma ponte entre as diversas perspectivas do que é ser empreendedor, ou dos conceitos de empreendedorismo. Na aula um, nós vimos, de uma forma geral, alguns pensadores, alguns teóricos, algumas abordagens, para entendermos como evoluiu a ideia, ou essa concepção do que é ser empreendedor, lá do século XVII, as bases, né, do empreendedorismo na França, na Inglaterra, até chegarmos no século XXI com essa visão de empreendedorismo inovador. Então eu achei interessante colocarmos mais um pequeno conteúdo, um recorte de um artigo, para que vocês pudessem avançar nessas abordagens, para que eu pudesse fazer o comentário desse artigo, né, durante essa semana, vocês estudarem esse material e darem continuidade aí o processo de aprendizagem na disciplina Fundamentos do Empreendedorismo Inovador. Então, o artigo ele começa exatamente fazendo o seguinte questionamento, né, que as transformações acontecidas na humanidade elas impactaram numa maior competição entre as empresas. Então, o mundo atual, em síntese, é caracterizado por rápidas transformações e grande competição, que é o mercado, né, hoje, que é o mundo contemporâneo hoje que nós vivemos e que as empresas precisam necessariamente estarem preparadas, né, para o processo de competição. E ele comenta lá, o autor comenta que os empreendedores eles devem ter, neste contexto, os empreendedores devem ser personagens multifacetados, ou seja, ter múltiplas faces, no sentido de ter múltiplos conhecimentos, no sentido de conseguir fazer parcerias, no sentido de conseguir perceber as mudanças para poder avançar no mundo, nesse mundo competitivo. Então, o conceito de empreendedor, nessa perspectiva, segundo os autores, o empreendedor passa a ser aquele que tem a capacidade de inovação, o espírito de iniciativa, aquele que assume riscos e aquele que decide sobre recursos escassos. Na verdade, todas essas características nós já conhecemos, né, do dia a dia, da literatura. É muito comum vermos em todos os treinamentos, pelo menos até os treinamentos básicos, falam dessas competências, né? Mas é importante vocês saberem o porquê, como aplicar essas competências e as exigências dessas competências exatamente em função das transformações acontecidas e da competição que acontece no mundo atual, no mundo contemporâneo, a competição entre as empresas. Então, a gente tem a evolução do conceito, o conceito de empreendedorismo na visão dos autores evoluiu, né, do contexto de uma produção agrária para uma produção, uma economia mercantil, depois a sociedade evoluíram para uma sociedade industrial, até chegarmos a essa concepção de mundo contemporâneo. Toda a base, né, do empreendedorismo leva em consideração a, as fontes de renda, né, os meios de produção acontecidos em todas as épocas, em todas as eras da nossa história. Então, inicialmente, havia, né, toda a base econômica era com base na produção agrária. Em seguida, houve o processo de revolução
do comércio, a economia se tornou mercantil. Aí nasce uma sociedade industrial com novas concepções de mundo, com novos conhecimentos, as novas ciências, renascimento, né, das novas ciências, do comércio, enfim, o mundo contemporâneo que agora vivemos, temos aí todo um processo de alteração do conceito de empreendedorismo. Então, resumindo, as alterações do conceito de empreendedor é refletido pelas transformações sociais. Aí se vocês me perguntarem, professor, daqui a, sei lá, daqui a 10 anos, uma década, 2 décadas, sei lá, daqui a 5 anos, o conceito de empreendedorismo pode se modificar? O conceito de empreendedorismo vai se implementando de acordo com as transformações sociais. O empreendedor tem que refletir, digamos aqui, refletir as características, né, ou ter as características necessárias para poder sobreviver e competir nas sociedades, mesmo que elas venham cada vez mais se transformarem, se modificarem no decorrer do tempo. Então, os fundamentos iniciais, né, do empreendedorismo é que surgiram na economia, nas ciências econômicas. Primeiro foi na França, depois na Inglaterra. Por que na Inglaterra? Porque teve a Revolução Industrial na Inglaterra. As contribuições da França foram muito fortes. Os primeiros pensadores, os primeiros teóricos, né, do empreendedorismo surgiram na França, mas aos poucos, com a Revolução Industrial e com a perspectiva de que a língua inglesa se tornou a língua comercial a nível de mundo, a França foi diminuindo as suas contribuições e a Inglaterra foi implementando as suas contribuições no que se refere à literatura focada no empreendedorismo. Então, no século XX, tem-se aí a introdução do empreendedorismo nas ciências sociais e tem havido toda uma pesquisa sistemática a partir dos anos 80. Então, são mais de 40 anos, mais de 4 décadas, quase 5 décadas, que se faz pesquisas sistêmicas, né? Ou sistemáticas sobre empreendedorismo. Então, muitas instituições têm interesse exatamente por esse vínculo, né, com o desenvolvimento econômico das nações, sobretudo no mundo contemporâneo. Então, em função da influência global, né, no pensamento empreendedor, vários países adentrando com seus comportamentos, né, vai se redefinindo os conceitos, né? Então, diferentes concepções teóricas vão aparecendo, e isso em várias dimensões, né? Várias perspectivas, ou seja, conceitos mais variados possíveis, dependendo do tipo de sociedade, do tipo de cultura, ou dependendo da área que esteja discutindo o que é ser empreendedor. Então, o que é importante nós entendermos isso? Por que que eu trouxe esse material para vocês e a gente está discutindo essa aula em torno desse artigo? Porque é importante conhecer as raízes intelectuais dos conceitos de empreendedorismo para avançarmos do que é mais prático dentro das nossas organizações. Conhecendo várias perspectivas do conceito, das práticas, do processo de tornar uma empresa empreendedora, você consegue tomar as melhores decisões sobre qual é a metodologia, qual é digamos aqui, o conceito, a abordagem que você queira implantar na sua empresa. Então é isso. O propósito desse artigo, então, ele foi apresentar e analisar as origens e a evolução das concepções teóricas, identificar os pontos de convergência e interação entre as abordagens. Então, o que que eu quis com esse artigo? Vinculado ao nosso plano de disciplina, o primeiro objetivo específico, se vocês olharem lá no plano, tem a ver exatamente com o objetivo desse artigo, que é ampliar o conhecimento ou ter uma visão sistêmica ampliada do que ser empreendedor, como isso surgiu e quais são as vertentes, né, que vamos estudar nesse artigo, as várias vertentes do conceito de empreendedorismo. Então, a estrutura do artigo está aí, origens da teoria, depois ele fala das principais perspectivas, da perspectiva da economia, da inovação, da sociologia econômica, da psicologia, e entendermos depois que existem convergências.
e também divergências, né, de abordagem ou de pensamentos em cada uma dessas correntes, cada uma dessas vertentes, que é a proposta aqui do artigo. E na conclusão do artigo ele mostra a importância de concepções teóricas integradas, né? O autor ele discute isso, que durante todo o estudo feito em empreendedorismo por mais de 40 anos, não se consegue perceber tantas integrações em termos de conceitos que poderiam ser utilizados como padrão em várias empresas. Mas se nós analisarmos as diversidades, né, a nível de cultura, as concepções em termos de áreas de conhecimento, a própria, digamos assim, as diferenças em termos de riquezas ou não econômicas, né, em cada país, a gente consegue entender que as concepções certamente têm que ser mesmo diferenciadas. E o que se quer aqui é compreender cada uma delas e trazer para a nossa perspectiva enquanto empreendedores. Então, só para a gente dar uma rápida recapitular um pouco, as origens do empreendedorismo aconteceu na França no século XVIII, ok, onde foi feitas as primeiras menções sobre o que é ser empreendedor. Depois 1770, depois Simon 1823, aí o surgimento de manufaturas e fábricas capitalistas, e isso pós-revolução industrial, fez com que esse conceito de empreendedorismo se intensificasse, porque o empreendedorismo já se vinculava o empreendedor com o capitalista, tá? E mais na frente se entende que ser capitalista necessariamente não é ser empreendedor, que o empreendedor é aquele que consegue ter uma visão de futuro, e na época existia uma visão muito engessada do que seria o gerenciamento, ou se tinha uma visão focada no cliente, não tinha um foco na qualidade, não existia o marketing, enfim. Aos poucos vai se entendendo que é necessário fazer mudanças no próprio conceito. Século XXI associado a empreendimentos militares, né? Século XX, século XVII, houve todo o envolvimento em atividades de alto risco e contratos públicos, ou seja, o empreendedorismo sendo aplicado, né, no sentido de desenvolver negócios que eram considerados de riscos econômicos, e depois considerou-se também que o próprio empreendedorismo, essa visão empreendedora poderia ser utilizada também no setor público. No século XVIII, houve uma descrição ampliada, né, para qualquer pessoa que assumisse riscos em empreendimentos, ou seja, o empreendedorismo passou a ser todas aquelas pessoas que assumissem riscos, né, em empreendimentos eram considerados empreendedores, mas riscos calculados, né, riscos feitos, planejados e com conhecimento sobre o mercado que se está atuando. Então, a primeira perspectiva, a perspectiva da teoria econômica, né? Aí está os teóricos principais, o Richard Cantillon, o Jean-Baptiste Say, que eu falei na aula passada, que foi o francês que já começou a criar esse conceito, né? Enfim, aqui é só para a gente dar uma relembrada que as bases foram aqui, mas foram lá na teoria econômica, depois houve uma difusão na Inglaterra, e eu falei para vocês em função da própria Revolução Industrial, tá? Então se consolidou por meio do teórico Schumpeter, Joseph Schumpeter, que o empreendedor ele é o cara inovador, é aquele que transforma, é aquele que faz, é aquele que é importante, né, para o próprio desenvolvimento econômico, porque vai gerar novos negócios, novos serviços, novas empresas, né? A vertente econômica, ela enfatiza o papel do empreendedor como agente de inovação e mudança no mercado, desafiando o equilíbrio econômico por meio de novas ideias e práticas empresariais. Então, a essência do estudo, eu coloquei cada um dos autores, eu fiz uma compilação disso, uma síntese, né? Cada um dos autores contribui, né? Com seu pensamento, com sua abordagem, e a gente vai tendo aí a evolução do que é o conceito, do que é a prática de ser empreendedor, ok? Então, o Kant, no 1755, ele focou que o empreendedor, né, o empreendedorismo deve ter foco no risco. Em 1758, o Kesney, ele discute o papel dos empreendedores na economia agrária. O Say, em 1803,
fez uma medição de fatores de produção e inovação, que ele fez a comparação entre o que é ser empreendedor e o que é ser capitalista. 1921, já século XX, o outro autor fez uma diferença entre risco e incerteza, né? E a gente sabe que assumir, o empreendedor ele assume riscos e convive principalmente, atua principalmente no mercado de incertezas, principalmente hoje com as grandes transformações, com a revolução tecnológica, com todo o acesso, né? Todo o processo de informação do consumidor e pela competitividade, o empreendedor ele assume riscos. Schumpeter, já no século XXI, ele discute que a inovação e mudança econômica deve acontecer através da destruição criativa, né? Lá no texto ele explica bem direitinho o que é destruição criativa, mas no sentido de que novos negócios devem às vezes ter que serem reformulados e novas ideias serem transformadas ou transformar, né, os contextos que são considerados aí engessados, né? Então, mudança versus inovação no pensamento, nas práticas, dá essa ideia de destruição criativa, no sentido de ter novos produtos, novos serviços disponíveis para o consumidor. Em seguida, vem a alerta contínua, né, para que as oportunidades, né? O empreendedor tem que fazer todo um ajuste, né, do mercado, ele tem que entender o mercado, ele tem que compreender, ele tem que ajustar o seu empreendimento à oportunidade que ele identificou, para exatamente entregar aquilo que é necessário para o consumidor final. Em 2010, a inovação e o crescimento econômico são centrados no empreendedor. Olha só, inovação e crescimento econômico, século XX, né? Consequentemente, século XXI, a gente já tem aí a inovação é a base de todo o processo empreendedor. E aí, para a gente continuar, vem a vertente da inovação. Eu fiz aqui um quadro, né, um quadro com toda a discussão feita, o resumo da discussão feita no artigo. E aí nós temos que toda a evolução de Schumpeter, né, até outros autores mais atuais, onde eles colocam o empreendedor já no centro das mudanças, né? Que os empreendedores são responsáveis para distribuir, produzir, coordenar a oferta, a demanda, capazes de gerar a inovação e progresso. Depois o empreendedor tem que ter esse alerta contínuo para ajustar-se ao mercado, né? O outro autor diferencia risco e incerteza. O autor seguinte distingue teorias de empreendedorismo e inovação, o que é ser empreendedor, o que é inovação, mas faz essa correlação entre para que o empreendedor tenha sucesso, ele precisa necessariamente da inovação. E aí o Anderson 2011 reinterpreta na figura do empreendedor, lá da visão de Schumpeter, e ele faz várias distinções também ligadas a essa questão de que tudo está ligado às transformações de longo prazo. E em seguida, outros autores eles vão trabalhar aí as dinâmicas, né, numa concepção mais dinâmica, o empreendedor como um ator coletivo, ou seja, ele tem que trabalhar em grupo, ele tem que fazer parcerias, ele tem que buscar novas formas de competitividade, né? Daqui mais à frente a gente vai falar um pouco sobre inovação aberta, então já tem essa visão de que as bases de que o empreendedor precisa também cooperar, ele precisa também fazer parcerias estratégicas, que é exatamente a visão da inovação aberta que a gente vai ver daqui a pouco. A terceira vertente foi a da psicologia no empreendedorismo. Olha só, eu falei na aula anterior que aos poucos essa visão do que é ser empreendedor vai adentrando em áreas diferentes do conhecimento. Primeiramente na vertente econômica, depois entrou na vertente da psicologia, agora na vertente da psicologia, né? A vertente da inovação, agora na vertente do empreendedorismo, ligado à questão da psicologia, a própria psicologia entendendo, né, que o empreendedorismo também poderia ser trazido para essa discussão na área. No caso, essa vertente estuda as características individuais dos empreendedores, com motivação, capacidade de assumir riscos e criatividade. Então, eu fiz aqui uma coletânea, né, do que seria essencial para vocês aprenderem nesse artigo, fazer uma ligação entre essas vertentes, entender o que discute cada uma delas, que é o nosso propósito aqui para vocês avançarem
nessa concepção de empreendedorismo. Agora entendemos que o empreendedorismo ela não só na visão da administração, não é só na visão da inovação, mas também ela é discutida na psicologia, é discutida na sociologia, ela é discutida na sociologia econômica e outras áreas do conhecimento, na medicina, enfim, na educação. Nós temos hoje a visão de educação empreendedora, que é a educação que forma para que as pessoas possam serem independentes, não só em termos de ter empreendimentos, mas saber atuar no seu local, na sua sociedade e modificar aquele lugar e ter qualidade de vida com base no seu conhecimento. Também é ser empreendedor. A vertente da sociologia do empreendedorismo explora como fatores sociais, como redes de relacionamentos e contextos culturais influenciam a atividade empreendedora. Então, eu fiz aqui um apanhado, né, de cada um dos autores que trabalham isso, a essência de cada uma dessas ideias principais para vocês avançarem no estudo, leem com mais ênfase. Isso vai ajudar bastante o processo de leitura, porque vai ter um recorte do que na realidade eu vou precisar saber de vocês no momento da avaliação. Em seguida vem a vertente da sociologia econômica, né? No caso aqui foi uma apresentação do artigo para vocês e dizer o que é mais importante estudar e por que é importante essa conexão, aprender essas diferenças de pensamentos aí nas três vertentes, né? Quatro vertentes. A vertente da sociologia econômica ela vai destacar a vertente da sociologia econômica destaca-se por integrar elementos da sociologia e da economia para uma compreensão mais abrangente do fenômeno empreendedor, certo? Então, sociologia econômica vai juntar, integrar duas visões, economia e sociologia, por isso sociologia econômica. E aí temos aqui as ideias centrais, né, os autores centrais, Schumpeter, Granollers e Birch, são os autores principais que vão trabalhar as ideias de reconhecimento das limitações da economia tradicional e de que o empreendedor percebe que precisa cada vez mais buscar conhecimentos em outras áreas diferentes para poder avançar nesse processo empreendedor. A introdução de conceitos, né, da ideia de imersão, de enraizamento. No caso, o empreendedor, se ele precisa atuar no novo mercado ou na nova cultura, ele precisa ter ideia de imersão, de conhecer as especificidades do mercado para poder avançar no seu processo empreendedor. E por último, Burst fala do desenvolvimento da teoria dos buracos estruturais como espaços vantajosos. Né? Sempre existe uma lacuna, sempre existe uma. Podemos traduzir esses buracos estruturais como sendo, digamos aqui, a mercados que não são atendidos, por exemplo, na sua totalidade, precisando de que outros empreendedores avancem dentro daqueles mercados para poder oferecer algo diferente para aqueles mercados consumidores. E as considerações do artigo, no final ele faz, né, um apanhado de tudo isso que nós conversamos, né, das ideias principais, e ele diz claramente lá que é importante fazer essa inter-relação entre todas as vertentes do que é ser empreendedor. Tá? A vertente econômica, a vertente da inovação, a vertente da sociologia, a vertente da sociologia, a vertente da sociologia econômica e outras vertentes que são importantes para avançarmos nos conceitos, nas abordagens, dos princípios, das orientações, do que é necessário para aplicarmos o conhecimento no campo do empreendedorismo. Então é isso. Essa foi a nossa aula 2, parte 1. E em breve a gente vai começar, né, já está disponível para vocês aí, a aula 2, parte 2, onde nós iremos continuar mais 3 conteúdos, né, mais 3 assuntos para completarmos o nosso módulo 2 da nossa disciplina Fundamentos do Empreendedorismo Inovador.